Redação do Esporte, com André Rizek. Bom dia, o André Rizek de férias, mas a participação é do Álvaro Oliveira Filho. Bom dia, Álvaro. Olá, Edson Mauro, bom dia a você, bom dia aos ouvintes da Rádio Globo. Ô Álvaro, essa garotada do Flamengo mostrou que é boa de copinha e boa também de campeonato carioca, hein? E não é, rapaz? Olha, eles mostraram ontem que difícil não é jogar o Cariocão, difícil é jogar a Copinha. No Cariocão eles começaram arrebentando, Edson Mauro. Jogaram com personalidade, um time formado por jogadores de 18, 19 anos, o mais velho, mais veterano, era o Jonas, aquele volante que foi emprestado pelo Flamengo ao Curitiba no ano passado, retornou esse ano, e era o titio ali no meio dos sobrinhos, né? A garotada começou jogando com muita personalidade, ditou o ritmo de jogo desde o início. Destaque, Edson Mauro, para um trio ofensivo formado pelo Lucas Silva, autor do primeiro gol, o PP, que marcou o segundo gol, aliás, um golaço de fora da área, e o Jean Lucas, um outro jogador que também vai dar muitas alegrias ao torcedor do Flamengo. Não dá pra gente dizer, Edson, que esses jogadores vão ter muitas oportunidades, afinal de contas, o Flamengo tem um elenco estrelado, né? Desse time que entrou em campo ontem, veja você, 11 do time que entrou em campo, que estava no banco, 11 jogadores estavam em São Paulo disputando a Copinha. 6 voltaram depois da fase de grupos, porque o Carpegiani queria montar uma equipe para a estreia no campeonato, né? Os jogadores titulares, os jogadores que compõem o elenco principal do Flamengo, só entraram de férias no dia 13 de dezembro, por causa da final da Sul-Americana, e retornaram mais tarde, retornaram das férias só há uma semana. Então não tinham a menor condição de entrar em campo ontem. O Carpegiani requisitou esses 6 jogadores, conseguiu formar um time titular. E na terça-feira, mais 5 voltaram de São Paulo, jogaram na terça-feira contra o Audax, voltaram para o Rio, vieram para o Rio, e daqui foram para Volta Redonda. Ficaram no banco de reservas ontem, 3 deles entraram no segundo tempo. O Hugo Moura, o zagueiro Dantas e mais um, o Vitor Gabriel. Né? Os 3 jogaram por volta de 15, 18 minutos, vão retornar para São Paulo hoje, porque amanhã o Flamengo já tem um novo jogo pela Copa São Paulo, pelas quartas de final. Ou seja, esses jogadores vão disputar 3 partidas no intervalo de 4 dias. Não é para qualquer um, né, Edson? E haja disposição para esses meninos. Pois é. Agora, o Carpegiani, ele ficou tão empolgado com a atuação da equipe que dominou o jogo do início ao fim. E o Carpegiani já disse que não está nem pensando no aproveitamento dos seus principais jogadores. Eles vão continuar fazendo a pré-temporada por pelo menos mais uns 10 dias. Esses jogadores, esse time que entrou em campo ontem, vai continuar jogando no domingo contra a Cabo Friense, no próximo meio de semana contra o Bangu, e até no clássico contra o Vasco, marcado para o dia 27 pela 4ª rodada. Só então o Carpegiani vai pensar em aproveitar o seu time principal, mas isso talvez só lá pela última rodada dessa fase de classificação da Taça Guanabara, viu, Edson? É verdade. E havia também uma expectativa muito grande em relação à estreia do Jair Ventura, né, o ex-técnico do Botafogo, agora treinando o Santos, hein, Álvaro? E ele começou muito bem, começou com o pé direito, procurou não inventar muito, né, do time do Santos que atuava no ano passado. Ele manteve a estrutura, manteve a forma de jogar, só perdeu alguns jogadores importantes, né? Colocou o Vecchio no lugar do Lucas Lima, colocou o Rodrigão, que retornava de empréstimo, no lugar do Ricardo Oliveira, e o Romário, que foi a contratação, uma das poucas contratações que o Santos fez, contratado ao Ceará. Ele entrou na lateral esquerda no lugar do Zeca. Todo o restante do time foi o mesmo que o Santos vinha utilizando ainda sob o comando do Elano. Levou um susto logo aos 10 minutos, quando o Bruno Henrique, um dos principais jogadores dessa equipe, ele foi tentar um cruzamento, Edson, a bola tocou no Marcão e voltou no rosto dele. Aparentemente era uma jogada boba, uma jogada sem grandes consequências, mas a bola pegou no olho esquerdo do Bruno Henrique, que caiu, pediu atendimento imediatamente, ainda tentou voltar para o campo, mas não conseguiu. Ele disse que não estava enxergando naquele momento, saiu de campo chorando, né, o que chegou a assustar a comissão técnica do Santos.
Logo depois ele voltou a enxergar normalmente no vestiário, mas hoje vai passar por alguns exames mais completos. No lugar do Bruno Henrique, o Jair Ventura lançou o Arthur Gomes. E esse menino entrou com uma disposição tremenda. Abriu o caminho para a vitória, fazendo o primeiro gol ainda no primeiro tempo. Depois o Rodrigão ampliou num lindo chute de fora da área. O Santos terminou o primeiro tempo ganhando por 2-0, e o próprio Arthur Gomes tratou de marcar o terceiro gol na segunda etapa. O Jair Ventura começa com o pé direito no Campeonato Paulista desse ano, viu, Edson? Ô Álvaro, e veja você, quando você joga suas peladas e dá aquele show, normalmente você é aplaudido, né? Mas com o Neymar o negócio é diferente, Álvaro. Pô, isso já faz tempo, viu, Edson? Já Nem me lembro tempo, mais. Mas olha, o Neymar ontem, rapaz, teve a sua melhor atuação com a camisa do Paris Saint-Germain. Jogo contra o Dijon pelo campeonato francês. O Paris Saint-Germain venceu por 8-0. O Neymar marcou 4 gols e deu assistência para outros 2, ou seja, ele participou de 6 dos 8 gols marcados pela equipe francesa. Ainda assim, foi vaiado pelos torcedores. Isso tem uma explicação, Edson. O Cavani entrou em campo com 155 gols marcados pelo Paris Saint-Germain. E ele estava a 1 gol de alcançar o Ibrahimovic. Ele marcou esse gol, chegou a 156, sofreu um pênalti, e o torcedor do Paris Saint-Germain esperava que ele cobrasse o pênalti para se tornar o maior artilheiro da história do Paris Saint-Germain. Mas isso não aconteceu. O Neymar, que já tinha marcado 3 gols, pegou a bola, botou debaixo do braço, foi lá e cobrou o pênalti. E os torcedores não aceitaram essa atitude, entenderam que o Neymar estava pensando mais nele do que na equipe, e o jogador brasileiro saiu de campo vaiado. Veja você, depois de marcar 4 gols, depois de fazer uma partida extraordinária, saiu de campo vaiado. Aquele repórter oficial da Federação Inglesa foi procurar para dar uma entrevista, porque ele era o principal jogador da partida, ele não quis falar, recebeu o troféu de melhor em campo e passou logo para as mãos de um integrante lá da comissão técnica. Neymar saiu visivelmente aborrecido com a reação da torcida. O ambiente no Paris Saint-Germain, Edson, por mais que o clube em campo tenha um bom rendimento, hoje o Paris Saint-Germain lidera o campeonato francês com 11 pontos de diferença para o Lyon, que é o segundo colocado. Tudo indica que vai ganhar esse título sem grande dificuldade, mas o ambiente não consegue melhorar, né? O ambiente tem sido tenso desde aquela primeira disputazinha entre o Neymar e o Cavani para ver quem cobraria os pênaltis. O brasileiro acabou vencendo a disputa, mas o ambiente entre os dois não está nada leve, viu, Edson? É verdade. Bom, de qualquer maneira, o Real Madrid está de olho no Neymar, né? E agora tendo aí a possibilidade de se desfazer do Cristiano Ronaldo, quem sabe, hein, Álvaro? Pois é, essa é uma possibilidade que começou como um sonho, mas cada vez está se tornando mais real. Edson Mauro, eu vou ficando por aqui, volto amanhã para bater esse papinho com você sobre futebol.